né? Tomei todas as providências ali, coloquei ela na ambulância, fizemos o boletim de ocorrência. Aí quando tudo aquilo ali aconteceu, aí eu debrucei em cima do carro e aí eu chorei. Aí eu chorei igual criança. Falei, cara, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Não era pra eu poder fazer isso, vender sanduíche natural? Como que acontece tudo isso? Depois que a gente se conheceu, se conectou, as coisas avançaram muito, né? E aí fica aí a importância, né, do público masculino aí que tá assistindo a gente, de ter ali uma esposa que Uma realmente companheira, some né? com você, né? Porque a esposa, de fato, ela é muito importante, né? Sim. Existem até alguns ditados, né, que as pessoas falam que o homem é a cabeça e a mulher é o pescoço, né? Que daí ela direciona para onde você vai olhar. Sim, Eu sim. acho que tem um pouco a ver com isso, sabe? De você ter uma esposa sábia do seu lado, que te apoia, que te ajuda. Isso faz você ir mais longe, né? Então fica aí a dica pra galera aí valorizar suas esposas aí. Ter Então, uma parceira, né? Uma pessoa que exa- realmente vive em parceria com você, né? Não. exatamente. E ter a inteligência emocional nos momentos de adversidade, né? Porque todo mundo é ser humano, os desafios Sim, vêm para todo mundo, né? E quando você tem essa inteligência emocional, você consegue às vezes lidar até melhor até mesmo com o seu relacionamento conjugal, né? sim, Então sim. isso é extremamente importante. E falando ali de 2019, né, que foi um ano muito confortável financeiramente falando pra gente, então a gente vivia uma vida bem tranquila. Tinha a empresa de treinamentos, trabalhava 15 dias no interior do Rio de Janeiro, uma cidade chamada Resende, e trabalhava e ficava meio que de férias, praticamente 15 dias aqui na Baixada, aproveitando. Então vivia uma vida confortável, estava bem financeiramente falando, ia em bons restaurantes, viajava, a vida estava tranquila. Quando de repente, ali em 2019, acho que foi no segundo semestre, se não me falha a memória, foi em outubro? Enfim, no segundo semestre ali, a gente conheceu uma empresa que veio com uma promessa muito agressiva, né, de ganhos e por aí vai. A gente investiu ali praticamente tudo que a gente tinha de recurso financeiro. Uhum. Passaram-se poucos meses ali, aquela empresa veio a se revelar como uma pirâmide financeira e a gente perdeu Nossa. praticamente tudo que a gente tinha de recurso. Quem nunca, né? E a gente não sabia, tava vindo a pandemia ali. Mas aí a gente levou Sim. esse primeiro capote, né? E aquilo ali começou a me abalar. Eu falei, cara, meu, o que que a gente vai fazer? Foi como se tivesse tirado o meu chão e eu começasse a cair num buraco sem fim. Falei, meu, o que que vai acontecer comigo? Caramba, eu tenho um monte de turma para entregar de treinamento. Eu tenho treinamento de prosperidade financeira, de educação financeira, de vendas. Como é que eu vou falar de sucesso se eu tô quebrando? Meu dinheiro não tem mais. E aí você começa todo um processo emocional acontecendo dentro de você e aquela voz falando cada vez mais alto. Pô, como é que você vai dar treinamento de vendas? Como é que você vai dar treinamento de prosperidade se você está quebrando? E eu tinha compromisso, alunos fechados, hotel fechado. Como é que eu ia deixar de entregar, né? E foi um desafio muito grande. A gente foi ali numa dificuldade muito grande e o recurso foi acabando. Até que chegou uma hora que eu não me rendi, eu não aguentei, comecei a chorar. E eu falei, Deus, caramba, o que que tá acontecendo, meu? Pô, o que que eu tô fazendo pra merecer? Pô, eu tô fazendo tudo certo e tal, tô estudando, tô me esforçando. E aí ali, num milésimo de segundos, né, eu sinto como se fosse Deus conversando comigo. Ele me fez lembrar ali naquela situação de um treinamento que a gente fez, que foi uma primeira turma de um treinamento. Então tava ali no fundo do poço, não sabia o que eu ia fazer. Aí Deus ele pegou e falou assim: "Olha, lembra lá de 2017? Foi um ano muito importante para mim, 2017. Eu tive acesso ali à inteligência emocional na veia mesmo, né, 2017. Sim. E ali naquele momento, vivendo aquela experiência, eu falei, cara, meu, eu quero trabalhar com isso o resto da minha vida. Eu quero ajudar pessoas a entenderem o que que é isso e desenvolverem isso nas suas vidas. E ali eu fiz um pedido para Deus. Eu falei, Deus, cara, me ajuda a ajudar o maior número de pessoas possível. Eu quero viver disso. E aí foi por isso que eu comecei a mergulhar nesse conhecimento e começar a atender pessoas individualmente, criei treinamentos, mentorias e fui indo nesse sentido, né? Aí ali naquele momento, no fundo do poço, sem saber o que fazer, eu lembrei desse treinamento que chamava Despertar da Prosperidade. Era um treinamento de um dia inteiro, onde que eu falava só sobre prosperidade, mentalidade financeira, como sair das dívidas, como se organizar, como, enfim, prosperar. Então falava só sobre isso um dia inteiro. E naquela primeira turma, a gente fez uma dinâmica, que eu tirei uma nota de R$ 100 do bolso e falei assim, cara, alguém vai ganhar esses R$ 100 aqui hoje. Só que você vai ter que merecer ganhar esses R$ 100.
Você vai ter que me ensinar como transformar esses R$ 100 em R$ 1.000 em apenas 30 dias. E ali, cada um foi na frente, escreveu uma ideia no Flipchart e a galera que estava na turma ia fazer a votação. Aí, naquele milésimo de segundo ali, eu lembrei disso e eu lembrei que quem ganhou falou que ia vender sanduíche natural. Ele explicou todo o processo, né? Os ingredientes, como que ele ia fazer, quanto que ele ia vender, ele ia fazer o revestimento e explicou tudo bonitinho. E ali, naquele ponto, chorando, pedindo uma solução para Deus, ele falou assim: lembra daquele dia? Aí, como se eu estivesse batendo um papo, né? Eu falei: Sim, lembro. sim, sim. Aí ele falou: pois é, pega tudo aquilo que você ensinou pros seus alunos e aplica na tua vida e reconstrói, pô. Você é um moleque muito novo, você tá querendo atingir esse sonho aí, só que você ainda não tá preparado, então eu vou precisar te preparar. Pega aquilo que você aprendeu e coloca em prática. Sim. Aí eu lembrei disso, milésimo de segundos. Aí eu falei: cara, já sei, vou vender sanduíche natural. Só que naquela ocasião eu tava em Resende, né? A gente tinha apartamento lá e aqui em Santos. Então 2 aluguéis, 2 internet, 2 águas, 2 tudo, né? E aí eu falei: cara, eu vou vender sanduíche natural. Só que eu vou vender em Santos. Porque em Santos tem praia, né? Praia tem gente tem Uhum. fome. E naquela ocasião só tinha pastel e milho verde na praia. Não tinha essa inovação, né? Que tem hoje, né? Que eu acredito que talvez a gente tenha sido até inspiração para alguns pequenos empreendedores, né? Quando a gente começou a vender sanduíche natural aqui. Aí beleza, tomei essa decisão, só que eu lembrei que eu não tinha dinheiro. Falei: cara, beleza, eu vou vender sanduíche natural, mas não tem mais dinheiro. Zerou tudo. E eu falei: caramba, como é que vai ser e tal? Aí comecei a mexer nas coisas em casa, achei um bolo de cartão, que eu ficava guardando os cartões de crédito antigo. Comecei a consultar na internet para poder ver se tinha limite. Achei um cartão, tinha R$ 700 de limite. Falei: pô, vai ser isso. Vou pegar esse cartão, vou no mercado, vou colocar combustível, vou comprar os ingredientes e vamos para Santos para vender. Assim a gente fez. Fomos no atacadão, compramos lá pão, maionese, cenoura, papel alumínio e por aí vai. Peito de frango, colocamos tudo na mala do carro. Para quem conhece ali Resende, né? Fica na beira da rodovia Presidente Dutra, que liga Rio e São Paulo. A gente pegou a Dutra e fomos sentido São Paulo para poder depois pegar o Rodoanel e vir para a Baixada, né? Quando a gente chegou ali na própria Presidente Dutra mesmo, na altura de Taubaté, aconteceu uma pancada de chuva repentina e aí começou a ter um engavetamento de carros, a gente bateu atrás de um caminhão, quase morreu. Nossa. Quase morremos. Aí ali, enfim, deu PT no carro, a gente não tinha seguro, né, porque tava vivendo toda aquela situação caótica, e aquilo ali, um milésimo de segundo, eu tava, pum. Aí quando eu olhei assim, a primeira reação, eu falei: cara, graças a Deus tô vivo. Olhei assim, olhei a minha esposa, estávamos vivos. E aí eu peguei, dei 3 tapinhas no teto do carro, falei assim: cara, pô, obrigado por todos os lugares que você me levou, né? Tantos lugares que a gente viajou, estudos, pô, muito obrigado, né? Acalmei a minha esposa, peguei o celular, liguei pro meu pai, falei: pai, você tá bem? Tá em algum andaime, alguma coisa? Porque meu pai trabalha com obra, né? Mestre Sim, de sim. obra, enfim, trabalha com várias situações nesse sentido. Aí eu falei: pai, você tá em algum andaime, alguma coisa? Tá no chão, tá tranquilo? Aí, tô. Pai, a gente acabou de sofrer um acidente, né? Tô no quilômetro tal, na Dutra, altura de Taubaté. Não sei o que eu vou fazer, não tenho dinheiro. Meu, preciso de ajuda. Tá bom, filho, vou sair daqui, vou buscar sua mãe, a gente vai te ajudar. Liguei pro meu cunhado, avisei a mesma coisa, expliquei que tava todo mundo bem e tal. Saí do carro, dei a volta, fui acudir a minha esposa, que tava muito nervosa, que ela tava meio distraída, né, no momento do acidente. Uhum. E aí a Lia deu uma pancada e tava sentindo muita dor no pé, porque o pé dela tava no assoalho. Aí quando eu cheguei do lado dela, eu olhei aquela parte da coluna do carro, que tem um plástico ali, né, em alguns carros, ele tava tipo a 2, 3 dedos do pescoço dela. Aí ela assustada, eu falei: "Mo, calma". Aí eu peguei, tirei aquilo ali, falei: fica sentado, a gente vai chamar a ambulância. Isso. Agora como é que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro, o dinheiro que eu tinha investi em combustível e nos ingredientes. Eu tô no meio do caminho, que Taubaté é mais ou menos no meio do caminho para Santos. Eu tô no meio do caminho, não tenho dinheiro, o carro acabou de quebrar, deu PT, eu não consigo voltar para trás, não consigo ir para frente, não consigo deixar o carro aqui porque tem as nossas coisas aqui de bagagem e tudo mais, eu não consigo levar tudo isso sozinho, não sei o que eu vou fazer. E aí ali na prática
eu pude ver a inteligência emocional acontecendo. Depois analisando calmamente, né? Porque quando você Sim. tá vivendo tudo isso, não tem como você raciocinar nada, né? Você só vive. E aí ali chorando, lamentando, eu senti como se Deus tivesse falado comigo assim, cara, calma, confia. E aí ali uma das primeiras vezes, né, que eu confiei realmente no fluxo natural da vida. Eu falei, cara, eu confio no que vai acontecer aqui. E coloquei calma e paz no meu coração. Aí terminei de chorar, vivi a emoção mesmo ali da tristeza, do desespero, tudo que eu tava sentindo ali, eu vivi, chorei, coloquei pra fora. Sim. Depois me acalmei e comecei a me relacionar com as pessoas que haviam sofrido acidente junto comigo. O resumo foi que eu encontrei um senhor que sofreu acidente também, tinha batido o carro de uma maneira mais leve do que a minha, né? Que o nosso carro destruiu. E ali conversando com aquele senhor, contei a minha história pra ele, falei que eu tava indo vender sanduíche natural, que eu não sabia o que eu ia fazer e tal. Aí ele se compadecendo da minha história, ele falou: olha, o meu irmão tá vindo aqui me ajudar. Ele trabalha com guincho e eu vou pedir pra ele te ajudar quando ele chegar. Eu falei: ah, eu agradeço a sua gentileza, mas eu não tenho nem como pagar ele e tal, não tem jeito. Ele falou: não, fica tranquilo que Deus vai tomar um caminho. Eu falei: ah, tá bom, tô em paz. Aí passou, né, aquela coisa toda. Quando o irmão dele chegou, ele conversou com o irmão dele. E aí, enfim, contou a história. Ele falou: cara, eu vou te ajudar. Fez uma pressão na época, porque Uhum. geralmente quando a gente tá nessa situação de vulnerabilidade, as pessoas têm uma tendência a querer enfiar faca na gente, né? A prejudicar, né? Exatamente, não foi o caso. Ele fez um preço excepcional. Só que eu falei pra ele, falei, cara, eu não tenho dinheiro pra te pagar. Eu vou ligar pro meu pai, vou ver se ele consegue me ajudar. E aí meu pai prontamente falou, não, filho, pode ir que eu tenho dinheiro aqui e tal. Falei, tá bom, pai, a gente tá saindo daqui, então não precisa vir pra Taubaté, vai pra Resende. E assim a gente fez, colocou o carro em cima do guincho, fomos pra Resende. E aí no caminho, conversando com o guincheiro, descobri que ele era de Praia Grande e morava perto do meu cunhado, que é o irmão mais velho da minha esposa. E aí, conversando com ele, eu falei, cara, eu preciso chegar em Santos, eu não tenho o que fazer. Tá vendo aquele carro ali? Ele falou, tô. Na mala dele tem um cooler cheio de peito de frango. Tem lá pão também, tem maionese, cenoura, papel alumínio. Eu não tenho nem aonde guardar esse peito de frango dentro da minha geladeira lá, porque tá cheia. E eu preciso chegar, porque senão vai estragar tudo. Eu preciso chegar em Santos. Aí ele falou, cara, eu moro em Praia Grande, contou toda a história. Eu falei, pô, posso voltar em cima do guincho aí, nem que seja pendurado em cima do guincho, eu preciso chegar em Santos. Aí, resumo, ele deixou a gente na madrugada do dia seguinte, estava em Praia Grande, chegando de madrugada na casa do meu cunhado. No dia seguinte, ele levou a gente em Santos e ali a gente começou uma jornada de vender sanduíche natural, né? E hoje, olhando para tudo isso, eu percebo ali na prática, né, que esse foi só o começo de tudo isso, mas ali na prática eu percebi que funcionou eu ter investido tempo, energia para poder desenvolver esse QI e fazer esse QI estar ali próximo do meu, esse QE, quer dizer, né, próximo do meu QI. Então eu pude desenvolver essa inteligência emocional e naquele momento ali que foi um momento muito difícil pra gente, eu consegui lidar com aquela situação, consegui ali compreender os processos emocionais que estavam acontecendo, consegui respeitar, e isso talvez tenha sido o motivo de a gente estar aqui hoje, né? Porque Sim. dali a gente começou, né, a fazer todo um trabalho para poder vender sanduíche natural aqui em Santos. Enfim, foi bastante difícil em alguns aspectos, né? A gente teve muitos desafios. Se eu tiver a oportunidade, eu vou falando.